E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula do nosso curso preparatório de língua portuguesa para concurso. Este nosso encontro, a segunda parte do estudo de pontuação, tá certo? Encerramos a aula passada falando sobre pontuação do período simples, tá? Ou seja, quando empregar a vírgula, na verdade, mais do que falar de pontuação, a gente estava falando sobre o emprego da vírgula no período simples, tá? E aqui, dando sequência, imediata de onde nós paramos no último encontro, falaremos então do emprego da vírgula no período composto. Quais são os casos em que dentro do período composto nós devemos empregar a vírgula? Na sequência falamos sobre o emprego do ponto e vírgula, do emprego dos dois pontos, e falamos ainda do emprego da aspas, tá? Somado ao emprego da vírgula no período simples do primeiro encontro, também do ponto final de interrogação e do ponto de exclamação, tratamos então assim no nosso estudo de pontuação dos principais casos, ou dos principais pontos, ou que marca a pontuação aqui dentro da língua portuguesa. Certo, pessoal? Então vamos lá, o uso da vírgula então dentro do período composto. Usamos a vírgula no período composto dentro de orações coordenadas, para separar, por exemplo, as orações coordenadas sindéticas das orações coordenadas assindéticas. Lembrando que sindéticas são aqueles tipos de conjunções coordenadas que têm em seu interior, dentro delas, dentro da estrutura das orações, as chamadas conjunções coordenadas, tá certo? E as assindéticas são aquelas orações coordenadas em que não há dentro dela o emprego de conjunção, perfeito? Quando separamos uma oração da outra, tá? Uma oração coordenada assindética de uma oração coordenada sindética, essa separação se dá por meio da vírgula. Veja o caso, veja o exemplo. O candidato estudou, portanto, está preparado para a prova. O candidato estudou, portanto, está preparado para a prova. Veja que eu tenho um exemplo aqui de orações coordenadas. A primeira oração coordenada assindética, tá? A gente chama de OCA, oração coordenada sindética, diz que o candidato estudou. Em seguida, vai se dar uma conclusão lógica pelo fato do que se retrata na primeira oração. Se o candidato estudou, o que acontece? O que se espera como uma consequência lógica, tá? É que ele esteja preparado para a prova. Portanto, há uma ideia conclusiva. Então, a gente está diante de uma oração coordenada sindética, nesse caso, chamada de conclusiva, tá? Oração coordenada conclusiva, nesse caso, introduzida por conjunção conclusiva. Esse, portanto, equivale ao então, equivale ao porquanto, tá certo? Nesses exemplos, tá? Veja aqui, separados todos eles por meio de vírgula, tá? Primeira oração coordenada sindética, segunda oração coordenada sindética conclusiva, separadas por meio da vírgula, tá certo? Olha essa observação aqui em relação a este caso, tá? Essa é uma observação que nós devemos fazer em relação a essas orações coordenadas, assindéticas e sindéticas. Acompanha comigo, Não se usa vírgulas antes da oração introduzida pela conjunção e, exceto em 3 casos, tá certo? Então, geralmente, tá? Quando você emprega o e para separar orações coordenadas, e esse e, a maioria das vezes, ele vai ter um valor de adição, de aditiva, tá? Ou conjunção aditiva. Então, normalmente não se emprega a vírgula para separar as orações coordenadas se houver uma conjunção aditiva e que liga essas orações, tá certo? Uma oração coordenada sindética e outra oração coordenada sindética aditiva, perfeito? Agora, há 3 casos em que você deve, além do e, além da conjunção aditiva e, você ainda deve empregar a vírgula antes dele. Que casos são esses, tá? Exceto quando o conectivo vem repetido, é o que nós chamamos de polissíndeto, tá? É quando há vários empregos de síndeto. Então, se você tiver uma repetição, tá? Uma reiteração do emprego da conjunção, equivale a não estar empregada a conjunção. Orações coordenadas sindéticas são separadas. Assim como lá no período simples vimos que os termos coordenados são separados por meio da vírgula, se as orações são coordenadas sindéticas, todas elas, e são várias, elas serão separadas por meio de vírgula, tá? Segundo, quando as orações possuírem, ou quando elas possuem sujeitos diferentes, a gente já trata um exemplo desse, ou ainda quando a conjunção assume outro valor que não aditivo, principalmente se essa conjunção e tiver um valor de adversidade, tá? De contrariedade. Então vamos lá, ela estuda e malha e trabalha e corre. Veja que eu estou empregando a conjunção e de maneira reiterada, tá? Então eu estou diante de 4 conjunções coordenadas aqui, sendo que as 3 últimas, e malha, e trabalha, e corre, elas são conjunções coordenadas, ou melhor, são orações coordenadas aditivas.
todas elas introduzidas pela conjunção aditiva e. Há uma reiteração da conjunção. Então, todas elas marcadas também pelo emprego da vírgula. No segundo exemplo, a fila já dobrava o quarteirão e as pessoas continuavam chegando. Veja que eu tenho duas orações coordenadas, a segunda sendo aditiva, soma-se o valor da segunda oração ao valor da primeira. E as pessoas continuavam chegando, isso está sendo somado ao fato de a fila já dobrar o quarteirão. Agora, olha só que interessante. Veja que o que dobrava o quarteirão era a fila. Então, o sujeito desta primeira oração é o termo fila. E quem continuavam chegando eram as pessoas. Então, fila, sujeito da primeira oração, pessoas, sujeito da segunda oração. A conjunção aditiva e, ela liga duas orações coordenadas, mas que têm sujeitos diferentes. E se houver esse emprego com sujeitos diferentes em cada uma das orações, você coloca o e a vírgula de maneira correta, tá certo isso, tá? E em última instância aqui, não há vez de estudar e tira boas notas. Veja que são ideias contrárias, né? Você não observar alguém estudando e observar que essa pessoa que não estuda tira boas notas, são ideias contraditórias, antagônicas, tá? Então, esse e equivale a mais, equivale a porém, equivale a contudo. Esse e não tem um valor de adição, ele tem um valor de contrariedade, de adversidade. Conjunção, então, adversativa, nesse caso, o valor de adversativo, tá? E aí é separado também por meio de vírgula. Tem o e a vírgula aqui que separa esses dois termos, tá certo? Ou essas duas orações, tá, pessoal? Com as orações coordenadas iniciadas pela conjunção nem ou pela conjunção o, a vírgula passa a ter o seu emprego facultativo, tá? Então, se as orações coordenadas, tá, são separadas da oração assindética, se a oração coordenada assindética é empregada ou iniciada pela conjunção nem ou pela conjunção ou, o seu emprego de vírgula é facultativo. Se você puser a vírgula, está certo, e se você não puser a vírgula, está certo do mesmo jeito. Ela decidiu não trabalhar, nem estudar. Ela decidiu não trabalhar nem estudar. Veja que o que introduz a oração aditiva aqui é o emprego da conjunção nem. O emprego da vírgula, portanto, é facultativa. Se você põe, está certo. Se você não põe, está certo do mesmo jeito. Você não fez os exercícios nem deu qualquer justificativa. Também emprega-se a vírgula aqui de maneira facultativa. Caso a vírgula seja empregado, ok. Caso não seja empregado, ok também. Ambas são corretas, tá? E isso sempre se dará quando o que liga as orações coordenadas é a conjunção nem ou a conjunção alternativa ou, tá certo, pessoal? Tranquilo essa aí? Ainda falando sobre vírgula no período composto, nas orações subordinadas adjetivas e explicativas. Antes de eu te falar das explicativas ou das adjetivas, nós passamos pelas orações subordinadas substantivas. E não há que se falar de orações subordinadas substantivas e pontuação. Por que não? Porque em hipótese alguma empregamos vírgulas para separar orações subordinadas substantivas da chamada oração principal, diferente do que acontece aqui nas adjetivas e nas adverbiais que a gente vê a seguir, tá? Então, separar subordinadas substantivas, que são aquelas introduzidas pela conjunção integrante. As conjunções integrantes são aquelas que podemos trocar pelo pronome isso, inclusive, né? Então, não há que se falar, tá? Orações subordinadas substantivas não se separam de orações principais por meio de vírgula, tá? Agora, aqui, as orações subordinadas adjetivas, elas se subdividem em duas, ou se classificam, né, em duas nomenclaturas, né? Elas têm duas classificações, ou elas serão restritivas ou elas serão explicativas. E o que difere uma das outras é também o emprego da vírgula. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas não cabem vírgula, não requerem vírgula, tá? Você não deve colocar. Agora, as orações subordinadas adjetivas, quando explicativas, obrigatoriamente são empregadas por meio de vírgulas. Quando eu digo que o gato bebe leite, veja que essa é a oração principal. E agora eu vou dar um termo que explica o fato de o gato beber leite. O gato, que é um animal mamífero. Todo gato bebe leite? Sim. E por que todo gato bebe leite? Porque todos eles são mamíferos. Se não bebem, pelo menos têm a capacidade natural de beberem, tá certo? Então, é um animal mamífero. Veja que isso aqui não está restringindo, que alguns bebem, outros não bebem, tá? Aqui ele está explicando o fato de todos beberem, ou pelo menos todos, serem aptos a beberem leite pelo fato de todos os gatos serem animais mamíferos. Então, veja que há uma explicação. Isso é uma explicação, obrigatoriamente aqui, empregado por dupla vírgula. Nesse caso, dupla vírgula, porque a oração
principal ela foi aberta para que a subordinada adjetiva fosse empregada, tá certo? Aquela velha senhora, que já foi uma bailarina famosa, vive no asilo. Veja que quem vive no asilo é aquela velha senhora, a qual já foi uma bailarina famosa. Veja que eu estou explicando, eu não estou restringindo. Não há velhas senhoras, tá, que vivem em asilo. Agora estou falando de uma especificamente. Estou explicando que aquela velha senhora, ela já foi uma bailarina famosa. Há uma explicação, e se há uma explicação, aqui a dupla vírgula, então, para poder empregar a oração subordinada adjetiva explicativa nesse caso, tá certo? As orações subordinadas adverbiais têm o seu emprego de pontuação ou o seu emprego de vírgula bem simples também, tá certo? As orações subordinadas adverbiais ou elas virão antes da oração principal ou depois da oração principal. Com a vírgula, ela passa a ser obrigatória, tá? Se ela inicia o período ou se ela vem intercalada principal. Então, como é que funciona? Se eu tenho a minha oração principal, eu abro a principal para colocar uma oração subordinada, esse abrir a oração principal para inserir a oração subordinada adverbial, então essa inserção faz com que haja uma dupla vírgula, uma antes e uma depois, porque ela vem no meio da oração principal. Ou ainda, se ela inicia o período. Se eu começo o período com uma oração subordinada adverbial, eu vou separá-la da oração principal por meio da vírgula, tá certo? Agora, se eu começo o período com uma oração principal e, em último lugar, depois de toda a oração principal, eu coloco uma oração subordinada adverbial, o emprego da vírgula passa a ser facultativo. Então, se vem antes da principal ou no meio da principal, vírgula obrigatória. Se vem depois da principal, vírgula facultativa. Colocar a vírgula ou não colocar, tanto faz nesse caso. Presta atenção. O advogado não atendeu os clientes. O advogado não atendeu os clientes. Veja que isso, então, é a oração principal. No meio da principal, eu abri para colocar uma oração uma oração subordinada adverbial. O advogado, por ter sido assaltado. Veja que é uma oração subordinada adverbial aqui, causal, nesse caso, reduzida por um verbo no infinitivo, tá? Por ter sido assaltado, tá? Então, apesar de ter sido assaltado, veja que agora eu iniciei o período com a oração subordinada adverbial. Veja que separando da oração principal, o advogado foi ao escritório, eu tenho vírgula. E aqui, eu intercalei a vírgula, tá? Ou seja, eu coloquei duas vírgulas, por quê? Porque eu intercalei a oração subordinada adverbial no meio da oração principal. Já no caso de com a vírgula ser facultativa, é porque a oração subordinada ela veio depois da oração principal. O aluno fez os exercícios, isso é o que diz a oração principal. E quando que ele fez os exercícios? Quando a aula terminou. Se veio depois da oração principal, o emprego da vírgula nesse caso é facultativo. Colocar a vírgula ou não, tanto faz. Tá certo, pessoal? Tranquilo aí? Dando sequência, então, ao nosso estudo, mudamos então agora o sinal de pontuação. Até aqui, desde o nosso primeiro conteúdo, desde da nossa primeira aula sobre pontuação, estávamos falando sobre vírgula, Falamos sobre a vírgula no período simples e agora a gente acabou aqui, iniciou falando sobre a vírgula no período composto e concluímos. Agora mudamos o sinal de pontuação. Aqui passamos a falar sobre o emprego do ponto e vírgula. E quando que empregamos o ponto e vírgula, tá? Essencialmente, usa-se geralmente para separar as orações coordenadas de certa extensão ou que já usem vírgula em seu interior. Ou seja, se nós temos orações coordenadas e você considera essas orações grandes, se dentro de cada uma dessas coordenadas você considera que elas têm grande extensão, então para que não se perca, tá? Apenas com uma vírgula ali, o que se encerra uma oração para começar a outra, você faz a separação das orações por meio de ponto e vírgula. Ou ainda, quando você sabe que no interior da primeira ou da segunda oração coordenada que você está dividindo, você já tem vírgula. Então, para que não haja um uso reiterado de vírgulas, você separa as duas orações por meio de ponto e vírgula. Os dias próprios não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e muita persistência. Veja que só isso aqui é uma oração, tá? Assim como isso tudo aqui equivale a uma outra oração, ou seja, são longas, É um período chamado grande, longo. Então, como é que a gente faz para separar essas orações coordenadas dentro do mesmo período? Uma vez que elas são extensas, a gente faz a separação por meio
do ponto e vírgula, tá? Ou ainda quando eu digo, os empregados pagam muitos impostos, merecem, portanto, mais consideração. Veja que a conjunção, portanto, ela veio deslocada, e isso é um caso que vale para receber vírgula. Então, como eu já tenho vírgula no interior de uma oração coordenada, para que eu possa separar as duas coordenadas dentro do mesmo período, eu não uso uma vírgula comum, e sim o emprego do ponto e vírgula, tá certo? Então, as formas mais usuais de ponto e vírgula são essas. Além, talvez, da mais fácil delas, é quando temos uma sequência numerativa. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é o artigo 2 da Constituição Federal, quando se diz que temos que são poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Veja que entre os poderes, né, da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, numa enumeração aqui, são separados sempre por ponto e vírgula. É claro que o último termo de uma citação nunca vai ter ponto e vírgula, tá? E sim ponto final, tá certo, pessoal? Ó, quando que usamos os dois pontos? Aqui já mudamos, inclusive, tá? Ou já damos outra sequência aqui sobre as pontuações. Quando que usamos os dois pontos? Usa-se geralmente antes de citações, enumerações ou de enunciados que explicam o enunciado anterior. O emprego de dois pontos, geralmente, ele vai explicar, você vai usar em explicações, é por isso em que há casos, e muito comuns em provas e concursos, em que você emprega os dois pontos para substituir conjunções explicativas. Às vezes você consegue empregar os dois pontos para substituir termos explicativos, como pois, por exemplo, tá? Então, ó, disse Jesus, dois pontos. Veja, por que os dois pontos foram empregados aqui? Porque ele foi empregado antes de uma citação. Eu vou dizer uma citação direta, por meio de aspas, inclusive, tá? Então, quando eu vou fazer uma citação direta, eu uso os dois pontos. Disse Jesus, dois pontos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Ó, caso de baixo, temos na livraria a obra completa dos seguintes autores, dois pontos. Por que esses dois pontos estão empregados? Por causa de uma enumeração. Veja que eu vou enumerar agora, tá? Quais são os autores de que eu já falei. Então, Graciliano Ramos, Machado de Assis e Fernando Pessoa. Na antecipação de uma enumeração, também emprega-se os dois pontos. Beleza? Tranquilo? Fácil essa, né? Os dois pontos eu diria que é bem simples o seu emprego de fato. Tá? E o uso da aspas, professor? Como se dá o uso da aspas? Tá? Para anunciar uma citação textual de outra pessoa, que não a nossa, quando eu digo, por exemplo, quando eu quero retratar a fala de alguém, eu tenho duas possibilidades de retratar isso, tá? Ou pela maneira do discurso direto ou pelo discurso indireto. Você sabe que o discurso indireto é aquela citação que eu falo, que o outro disse, mas por meio de minhas próprias palavras. Tem como característica o emprego do verbo dissende e a conjunção integrante. Como assim, professor? Muito simples. O verbo dissende é aquele verbo que expressa fala, disse, falou, argumentou, balbuciou, tá? Isso tudo são verbos que a gente vai chamar de dissende. Quando você emprega esses verbos junto com uma conjunção integrante, que ou se, na verdade, tá? Então você está retratando por meio das suas palavras a fala de outro. Digamos que eu diga assim, ó, disse Jesus que ele é a verdade, a vida e o caminho, por exemplo. Veja que essa é uma citação indireta, ou ainda um discurso indireto, tá certo? Nesse caso não cabe as aspas. Agora, por que eu emprego as aspas nessa mesma citação? Como nós vimos aqui neste exemplo. Ó, por que há as aspas? Por causa de uma citação direta, quando eu falo de maneira fidedigna, quando eu retrato, tá, a citação de outra pessoa de maneira fidedigna, de maneira fiel, sem que eu retrate as minhas palavras, mas exatamente as palavras do outro, a citação do outro eu faço por meio de duplas aspas. Disse Jesus, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas. Quando eu marco na fala, abre aspas e fecha aspas, tudo o que houver de declaração dentro desse abrir e fechar de aspas é a citação do outro, tá certo? Então, ó, como disse Caetano Veloso, abre aspas, palavras de Caetano Veloso. Narciso acha feio tudo que não é espelhos. Fecha aspas, tá? Então, no abrir e no fechar das aspas, eu retrato de maneira fidedigna a fala do outro. Ó, ainda usamos a aspas, tá? Para destacar títulos de obras em textos manuscritos, já falar manuscritos, né? Falando sobre, disse Jesus, manuscritos, tá certo? Manuscritos. Em textos impressos, usa-se o itálico, tá certo?
Ou seja, se eu estou lendo, se eu estou escrevendo um texto de fato e eu quero falar a respeito de obras, tá? De títulos de obras, então eu vou empregar as aspas. Agora, quando eu vou falar de textos impressos, digitados, aí não se emprega aspas, sim, eu coloco a fonte aí em itálico, tá, pessoal? Acabei de ler Ensaio sobre a Cegueira. Veja que Ensaio sobre a Cegueira, um livro, né, Ensaio sobre a Cegueira, vem entre aspas, tá? Quando o texto é impresso, então eu não coloco as aspas, mas faço com que a fonte vire itálico. Aí, tá certo? E ainda a gente emprega as aspas, tá? Para mostrar que uma palavra está empregada em sentido figurado, irônico, ou é um estrangeirismo, ou seja, uma palavra de outro idioma que não tem uma tradução literal ainda para a língua portuguesa, não foi inserida em nosso lexo, tá? Não faz parte, não compõe o nosso lexo de palavras, tá certo? Quando eu falo assim, ó, que belo trabalho você fez, rabiscou os meus livros. Veja que a palavra belo está empregada por meio de aspas. E por que isso? Porque está se dando a essa expressão um tom irônico. Veja que alguém que rabisca os meus livros não pode ter da minha parte um elogio. Esse belo, então, entre aspas, marca uma certa ironia. Tá? Quando eu digo assim, estudamos o layout da casa para fazer as mudanças. Layout, que quer dizer, na verdade, o local, a ambientação, não existe para essa palavra uma tradução literal para a língua portuguesa. Nem essa palavra passou a fazer parte ainda do nosso lexo. Então, quando a gente pega emprestado, né, uma palavra estrangeira, uma palavra de outro idioma, e empregamos contextualmente na língua portuguesa, fazemos esse uso por meio das aspas, tá certo, pessoal? E para nós encerrarmos nossos estudos, nada melhor do que praticarmos o que aprendemos, tá? Temos aqui separei para vocês aí duas questões para que a gente possa trabalhar juntos. Minha velha sugestão é que você faça a questão, tá? E em seguida você me acompanhe na correção para que você possa ter certeza de estar acertando. Beleza? Vamos lá, ó. Caso o autor resolvesse incluir no texto a oração "estou desesperado", de forma a compor um só período com a já existente, a nova redação, de acordo com as regras de ortografia e de pontuação vigente, poderia ser a seguinte. A letra A diz assim, estou desesperado, porque não se faz mais lixo como antigamente. A letra A ela possui alguns erros, tá? Primeiro, estou desesperado. Esse porquê aqui ele deveria vir marcado por meio da vírgula, por ser uma ideia explicativa, e em português tudo que é explicativo por vírgula. O porquê, por se tratar de uma conjunção explicativa, deveria estar empregado junto e não separado. E veja, não se faz mais lixo como antigamente. O restante está ok. Então faltou na letra A vírgula e o porquê como conjunção explicativa estar junto. Na letra B, desesperado, estou, porque não se faz mais lixo como antigamente. Desesperado, vírgula, estou, vírgula. Houve uma quebra aqui, né? Entre os termos da oração chamadas de essenciais, aqui nesse caso predicativo do sujeito, o verbo, aqui houve um emprego de vírgula, quebrando a ordem natural da oração, tá? Não se pode empregar vírgula nesse caso. Letra C, porque não se faz mais lixo como antigamente, estou desesperado. Também aqui a conjunção explicativa empregado junto e não de maneira separada. E a letra E, já que não se faz mais lixo como antigamente, estou desesperado. O que faltou aqui foi uma vírgula, tá? Que aqui por conta do jeito que foi empregado, talvez você não consiga ver que não tenha. Mas veja que há uma antecipação de uma oração subordinada adverbial. Ela veio antes da oração principal. Nesse caso, a vírgula passa a ser obrigatória. Deveria haver uma vírgula antes da oração principal, estou desesperado, tá? Já que nós temos uma oração subordinada adverbial com valor de causa. Então, qual que é o emprego correto? Na letra D, estou desesperado, 2 pontos. Não se faz mais lixo como antigamente. Você deve convir que acabou de me ouvir dizer que os 2 pontos, ele inclusive substitui conjunções explicativas. Estou desesperado, 2 pontos. Não se faz mais lixo como antigamente. Não se faz mais lixo como antigamente explica o motivo pelo qual estou desesperado. Ou esses 2 pontos ainda, você pode entender que ele substitui a conjunção pois. Estou desesperado, pois não se faz mais lixo como antigamente. Gabarito letra D, tá, pessoal? Espero que você tenha acertado. E para que nós encerremos o nosso encontro, veja essa última e eu diria que mais simples questão. Diz assim, Marco Túlio Cícero, tão famoso quanto Demóstenes na área da retórica, sempre dizia, prefira a virtude do medíocre ao talento do velhaco.
Neste período está faltando um sinal de pontuação. Veja, estamos diante de uma citação. Estou reproduzindo de maneira fidedigna, inclusive com a antecipação aqui, né, da fala, antes da fala, o emprego do 2 pontos, estou retratando a fala de quem? De um famoso, né, retórico, né, ou alguém que era famoso na área da retórica. E nessa reprodução da fala faltou um emprego de pontuação. Que emprego foi esse? O emprego das aspas, né, pessoal? Sempre quando eu quero citar de maneira fiel, retratar de maneira fidedigna a citação do outro, essa citação eu faço pelo emprego das aspas, tá certo? Então, assim, nós encerramos nossa aula de pontuação, somando essa aula à aula anterior, pontuação 1, eu tenho certeza de que você é capaz agora de, diante da sua prova, diante do seu concurso público, se sair bem, você tem capacidade de sair bem agora, naquelas questões de pontuação que podem aparecer para você, tá certo? Então, quero agradecer por sua atenção, quero agradecer pela sua audiência, né, pela sua atenção aí, e esperar e dizer que espero você no nosso próximo encontro, tá certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boas provas, né, para aqueles que ao longo do nosso curso já têm se arriscado aí por fazer provas e concursos. Espero que você tenha obtido, né, êxito aí nessa sua caminhada. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até nossos próximos encontros. Até lá!